Luzes vermelhas piscaram, refletindo nas paredes de vidro. A mão de um cientista pairava sobre o console, dedos tremendo. Então, ele apertou o botão de desligamento de emergência. Mas já era tarde demais. O vírus já estava no ar, se espalhando pela instalação mais rápido do que qualquer medida de contenção poderia parar. Era contagioso, mortal e contagioso. Vai se espalhar como um incêndio? Alguém murmurou rouco. Alerte a Organização Mundial da Saúde agora. A Organização Mundial da Saúde foi convocada, sendo a única esperança para evitar uma catástrofe global iminente. Horas depois, o mundo estava em total caos. Bloqueios, quarentenas, tráfego aéreo interrompido e fronteiras fechadas. O mundo inteiro parou abruptamente em questão de dias. No laboratório, um grupo de cientistas rebeldes se escondia nas sombras. Os olhos deles estavam fixos nas telas, os dados piscavam rápido demais para processar. Porém, eles não observavam o vírus. Pararam de se preocupar com a contenção, pois já era tarde demais. Eles focavam no próximo passo. Um cientista se afastou da mesa, mãos tremendo, sua respiração acelerada. Temos que interromper isso antes de iniciar. Sua voz estava rouca de medo. Os métodos da Fundação estão falhando. Se não agirmos já, perderemos tudo. Ele se virou para encarar os outros, com a voz baixa, porém firme. Precisamos reescrever a história. Os outros se entreolharam, preocupados e confusos. Gradualmente, a empolgação tomou conta de seus rostos conforme ele expunha um plano. Eles precisariam construir um navio capaz de viajar no tempo e voltar à origem do vírus. Então eles poderiam apagar seu nascimento da história. Mas precisamos do poder para manipular o tempo, disse um deles, horrorizado. Apenas os 5 elementos têm esse conhecimento. Eles são os únicos que se especializam em manipulação do tempo. A sala ficou em silêncio. Os 5 elementos eram um culto secreto e perigoso que acumulava conhecimento oculto, antigo, com fervor. Olhares nervosos foram trocados. Então um cientista disse o que todos estavam pensando. Eles vão destruir quem não confiam, podendo destruir o mundo se o olharem de forma errada, ele murmurou. Outro cientista olhou para ele. Precisavam deles, gostando ou não. Outro silêncio desconfortável caiu. O problema, disse um deles com um suspiro, é que eles nunca nos ajudarão voluntariamente. Todos assentiram. Sabia-se que os 5 elementos odiavam intensamente a Fundação. Os 2 grupos eram arqui-inimigos. Os experimentos da Fundação com o paranormal e sua agenda expansionista eram anátema a tudo que os 5 elementos defendiam. Vamos precisar de alguém por dentro, murmurou um dos cientistas, sua voz se escurecendo. Um espião. Você conhece o sistema e sabe como sumir, disse o mais velho, encarando o homem que ainda não tinha dito nada. O homem permaneceu impassível, com o olhar fixo na mesa. Ele não era apenas um cientista, mas também um ex-agente de operações secretas da Fundação. Ele tinha as habilidades, a experiência clandestina. Ele murmurou que se passaria por um zelador, um fantasma, um ninguém. Vou absorver o conhecimento deles, o fracasso não é uma opção. Os outros concordaram em uníssono. Faça isso. Naquela noite, o espião iniciou os preparativos. Ele observou os zeladores no complexo dos 5 elementos por dias, revivendo suas antigas habilidades clandestinas que pensou ter abandonado. Ele estudou suas rotinas, anotando os horários precisos de entrada e saída do prédio. Ele observou seus movimentos, roupas e maneirismos. Ele aprendeu seus movimentos, sua fala e como entravam e saíam despercebidos. Após observar por um tempo, ele viu sua chance numa noite. Ele cronometrou perfeitamente um encontro acidental com um zelador ao descer do ônibus. O zelador mal registrou o empurrão antes do espião pegar o que precisava, uma rápida passada no crachá do homem. O plano estava se encaixando. Naquela noite, em frente ao espelho, o espião ajustou seu uniforme. Suas mãos estavam firmes, sem tremores ou nervosismo.
O reflexo que a encarava era quase irreconhecível. O homem que ele fora não existia mais. Ele era apenas um zelador agora. Ele deu uma respirada funda. Infiltrar, roubar, entregar, ele disse para si mesmo. O uniforme de zelador parecia apertado em seu peito enquanto ele pegava o esfregão. Ele ajustou uma última vez, olhando para o seu reflexo. Ele não gostou do que viu, mas não tinha tempo para ligar. Ele se esgueirou para a noite para começar seu primeiro turno. O espião infiltrou-se no complexo dos 5 elementos furtivamente. Os corredores estavam frios, e a iluminação fraca dava a tudo um brilho doentio. Seus pés deslizavam silenciosamente pelo chão de azulejos. Ele estava dentro, mas tinha que ter cuidado. Os 5 elementos eram paranoicos, guardando e escondendo seus segredos. Um erro e ele se foi. Ele olhou ao redor do corredor, nada. Quartos vazios, prateleiras de livros demais e símbolos arcanos estranhos que não pertenciam a esta realidade. Mas ele não podia se deixar distrair, foco. Ele foi ao primeiro corredor, por onde os zeladores costumavam passar para limpar. Ao abrir a porta para o corredor dos fundos, ele quase esbarrou em outro zelador, um dos habituais. O cara olhou para ele com os olhos semicerrados. "Quem é você?" perguntou o zelador com a voz áspera. O espião se forçou a sorrir, embora seu rosto parecesse de pedra. Primeiro dia. "Sou novo." A voz não tremia, mas parecia que sim. O homem o olhou por um instante, ainda com expressão incerta. Mas o cara acenou com a cabeça, ainda cético. "Tudo bem, então, não estrague o cronograma. Nós não toleramos preguiçosos aqui." Ele acenou, saiu arrastando os pés e deixou o espião com o coração acelerado. Os olhos do espião voltaram a percorrer o corredor. Sem tempo para aquilo, ele seguiu em frente. Ao passar pelo corredor, algo lhe chamou a atenção. Um quarto pequeno e vazio, com uma fresta de luz fraca atravessando-o. Ele entrou sorrateiramente, espiando pela fresta da porta. O que ele viu quase o fez congelar. Praticantes dos 5 elementos estavam em pé em círculo, com as mãos erguidas para o teto. O ar cintilava com tensão. Um zumbido baixo e quase inaudível pulsava em seu peito, como se viesse do próprio núcleo da Terra. Eles estavam no meio de um ritual e, pelo visto, não eram simples. Uma roda de fogo dançava diante do primeiro praticante. Seus dedos se contorciam e o fogo pulsava como um coração, diminuindo e expandindo. Ao seu lado, outro manipulava a água, fazendo-a girar no ar com as mãos como se a puxasse do próprio ar ao seu redor. Um terceiro praticante dominava a terra, com pedras flutuando ao seu redor como uma tempestade. A última, uma mulher, parecia estar brincando com o vento, seus dedos cortando o ar e dobrando-o à sua vontade. E no centro, o tempo. O ar ao redor deles se distorcia, vibrando como uma borracha esticada. Os segundos pareciam se estender, depois voltar, momentos se atropelando em loops impossíveis. Era a manipulação do tempo em seu estado mais puro. Era isso. Era exatamente o que os cientistas renegados precisavam. O espião rapidamente revirou seu uniforme, puxando uma pequena câmera escondida no botão. Ele começou a gravar enquanto os praticantes continuavam seu ritual completamente alheios à sua presença. Isso era precioso. As filmagens podem mudar tudo. Com as informações de que precisava em Tote, ele desligou sua câmera e começou a se afastar do quarto quando a pior coisa possível aconteceu. Um homem, um agente dos 5 elementos, surgiu atrás dele, aparentemente do nada. "O que você está fazendo?" A voz do agente era baixa e suspeita, estando muito perto. O espião praguejou baixinho. "Sem saída." Ele se virou lentamente, com uma expressão de confusão casual no rosto. "Apenas verificando o quarto, após o ritual, sabe? Limpando." Sua voz soava suave, mas seu estômago estava revirando. O agente levantou uma sobrancelha. "Bunny, não me recordo de tê-lo visto antes. Você não está na minha lista." Ele se aproximou, com os olhos se estreitando. "O que você realmente está fazendo aqui?"
A suspeita do agente aumentava rapidamente. Se não acreditasse na sua história, estaria acabado. A mente do espião acelerou, sentindo a pressão aumentar. Era isso, o fim. A menos que, em uma fração de segundo, ele enfiou a mão no bolso e rasgou um pequeno pacote. O cheiro o atingiu antes que pudesse se preparar. Era terrível, como comida estragada e meias velhas. Pior que isso, como se a própria morte tivesse tomado um banho de vinagre. O agente franziu o rosto, recuando com as mãos no nariz. "Eu tenho problemas de estômago, desculpe", disse o espião, se afastando casualmente, como se o cheiro não fosse grande coisa. O agente dos 5 elementos acenou no ar fazendo careta. "Isso é nojento." Ele olhou uma última vez para o espião, ainda cético, antes de partir. O espião não esperou que ele sumisse no corredor. Ele disparou para fora do complexo, suas pernas se movendo rapidamente. Ele se esgueirou pelas ruas escuras, seus passos quase tão rápidos quanto as batidas do seu coração. Ele tinha que voltar para o laboratório, mas ainda não. Ele pegou o caminho mais longo para ter certeza de que não estava sendo seguido. Ele passou desnecessariamente pela parte decadente da cidade, comprando comida e café na loja de esquina, mesmo sem precisar ou ter sede. A primeira parada foi breve para despistar possíveis perseguidores. A segunda, um atraso estratégico, por precaução. Ele perambulou por ruas aleatórias, olhou por cima do ombro e esperou, fingindo saborear o café, como se ele já não estivesse morno e inútil. Seus olhos se voltavam para trás repetidamente, verificando as sombras. Ninguém o seguindo desde a primeira parada, melhor confirmar. No terceiro lugar, uma bodega a 10 quarteirões da cafeteria, ele enfim relaxou um pouco. Sem rastros, ele poderia retornar ao laboratório e prosseguir sua missão, mas sempre que refletia sobre o último encontro com o agente dos 5 elementos, um calafrio percorria sua espinha. Ele então decidiu fazer mais algumas paradas antes de voltar aos colegas. No laboratório, os cientistas rebeldes se preparavam para a próxima etapa da missão, mas havia um traidor entre eles. Um dos cientistas, um homem sempre um tanto ansioso, havia se assustado. Assustado demais. Os olhos da Fundação estavam em todos os lugares, e a ideia de eles descobrirem o projeto rebelde e o encerrarem bastava para transformá-lo em um delator. Ele caminhou apressado pelo corredor, evitando contato visual com os outros. O escritório do conselheiro 05 estava mal iluminado, com apenas uma luminária de mesa como fonte de luz. O cientista toupeira entrou, seu coração acelerado. O conselheiro, o 5, mal ergueu o olhar dos documentos. "Você está aqui, fale." O cientista toupeira hesitou, mas o comando do conselheiro não permitiu argumentos. Ele relatou tudo: os cientistas renegados, o projeto de viagem no tempo, a nave espacial e a praga que estavam tentando parar. O membro do conselho levantou uma sobrancelha. Ele refletiu: "Eu gosto disso, mas vamos mudar mais do que apenas a praga. Eu tenho um mais. Agenda pessoal." O cientista toupeira piscou, sua garganta apertando. Ele não entendeu. O membro do conselho continuou, voz baixa, quase demasiado calma. "Precisamos mudar mais do que apenas isso. Tenho um ponto diferente no tempo que quero ajustar." O estômago do cientista revirou. Mas o navio tem que voltar para parar a praga, ou milhões de pessoas morrerão em todo o mundo, o cientista lembrou timidamente. O conselheiro inclinou-se para a frente, ameaçador. "Eu preciso que haja embriões a bordo daquele navio." Embriões com o DNA de certos membros do conselho U5. O coração do cientista toupeira disparou. Ele protestou contra a ideia, tentando proteger a humanidade, mas foi silenciado pelo olhar severo do membro do conselho. "Coloque homens e mulheres naquele navio, injete os embriões e não diga uma palavra." "Se você estragar isso", ele acrescentou, "a ameaça afiada, sua família, sua vida, desaparecerão."
O rosto do cientista toupeira empalideceu, suas mãos trêmulas, acenando relutantes. Naquela noite, os cientistas renegados discutiam seus próximos passos, enquanto o cientista toupeira retornava ao laboratório com a mente em turbilhão, mas com um trabalho a fazer. Ele não perdeu tempo. Com o espião zelador ainda ausente, ele apresentou sua ideia ao grupo. E se levarmos alguns de nós para o navio, ele sugeriu casualmente, tentando parecer convincente. Podemos monitorar a missão e garantir a trajetória perfeita do navio. Ele manteve a voz firme, escondendo a gravidade da situação. Talvez coloquemos alguns embriões a bordo para garantir que, mesmo se algo der errado, a humanidade continuará existindo ao longo do tempo. Os cientistas rebeldes se olharam. Houve murmúrios, mas todos concordaram. Fazia sentido, e com o retorno do espião zelador, tudo começou a se encaixar. O navio seria construído, imbuído com o poder ritual roubado dos 5 elementos. O cientista toupeira não esperou que alguém questionasse isso. Ele iniciou o trabalho, inserindo o DNA do Conselho O5 nos embriões. Na véspera do lançamento, o laboratório estava em plena atividade. Todos revisavam seu trabalho, assegurando que a nave estava preparada. Os cientistas rebeldes finalizavam rapidamente sua tecnologia de manipulação do tempo, sem levantar suspeitas. Horas após a saída dos cientistas rebeldes, a toupeira voltou ao local de lançamento, certo de que estava só. Ele entrou furtivamente na sala escura, ajustando a trajetória temporal da nave. Mas justo quando seu dedo pairava sobre a tecla Enter, ele ouviu o som distinto de passos atrás dele. Ele virou e o homem que se passava por zelador estava lá, parado nas sombras, seus olhos fixos na tela do computador. O que você acha que está fazendo? A voz do espião era baixa, afiada. O cientista toupeira congelou, seu fôlego preso. Quanto ele tinha visto? Ele sabia que não havia saída agora. Com um suspiro trêmulo, ele deu um passo à frente, as mãos erguidas em rendição. Eu tinha que fazer isso. Eu não tinha escolha. O Conselho 5, eles... Com a voz trêmula e lágrimas escorrendo pelo rosto, ele contou ao colega clandestino que o navio não voltaria para conter a praga. Os olhos do espião se estreitaram. O que mais? O que realmente está acontecendo? O cientista toupeira engoliu em seco. Eu injetei o DNA 5 nos embriões. Além disso, o membro do conselho deseja controlar a própria realidade. Ele está reescrevendo e adaptando do seu próprio jeito. O maxilar do espião se contraiu, dando um passo à frente, fervendo de raiva. Você não vai se safar com isso, disse o espião. Mas antes que pudesse afastar o infiltrado do computador, o traidor pressionou Enter. O punho do espião atingiu o rosto do infiltrado com um estalo nauseante. O corpo do traidor desabou no chão, os olhos revirando nas órbitas. Ele desmaiou antes mesmo de cair no chão. Ele não precisava fazer isso. Foi satisfatório? Ele olhou rapidamente para o cientista agora inconsciente. Ele deveria sentir algo, talvez arrependimento? Não havia tempo. A missão desmoronava e a única opção era consertá-la. Ele voltou-se para o computador, punhos ainda cerrados. Ele precisava corrigir a trajetória da nave para o tempo certo, que impediria a praga antes de acontecer e salvaria o mundo. Mas o computador estava bloqueado. Ele tentou de tudo, mexendo no teclado como um iniciante, sem sucesso. Não era um erro trivial. A ação do espião selou o acordo definitivamente. A missão estava encerrada. Ou estava. O que quer que o membro do conselho, o 5, planejava, era pior que a praga. O espião sabia e podia sentir isso no seu íntimo. A nave não conseguiria alcançar seu destino com aquela trajetória. Ele se virou e saiu tempestuosamente do laboratório, tendo uma última carta para jogar. O relógio estava correndo. Ele entrou com ímpeto em seu escritório e pegou seu uniforme de zelador da cadeira ao lado. Ele não acreditava estar repetindo aquilo, mesmo disfarce e rotina, mas sem opção.
A missão estava arruinada e algo pior estava se desenrolando bem debaixo do seu nariz. Ele vestiu o uniforme, ajustou a cabeça de esfregão barata e as luvas de esfregar e saiu pela porta. Os 5 elementos eram sua única esperança. Desta vez, ele não ia se infiltrar para roubar segredos, mas para compartilhar um dos seus. O complexo estava assustadoramente silencioso quando ele entrou. Silencioso demais, como se algo estivesse errado. Ele se moveu velozmente pelo corredor, seus passos ecoando, verificou os quartos um a um. Nada, ninguém. O local estava quase deserto. Onde estava todo mundo? Seu instinto lhe dizia que aquilo não era uma simples mudança rotineira, algo estava errado. Ele recuou silenciosamente de um quarto. Então, como se o universo tivesse senso de ironia, esbarrou em alguém. O agente dos 5 elementos, o mesmo que ele havia atacado com fedor recentemente. E claro, ele aparentemente havia surgido do nada, mais uma vez. O agente ficou lá, como se estivesse esperando por ele o tempo todo. O espião não se mexeu. Ele apenas encarou o agente, que o encarava de volta. O ar entre eles crepitava com algo perigoso. Você de novo. A voz do agente era baixa, monótona. Ele não parecia surpreso, apenas interessado. A mente do espião acelerou, amaldiçoando-se silenciosamente. Os olhos do agente se estreitaram. Local fechado por violação de segurança. Complexo foi relocado. O espião ergueu as sobrancelhas, simulando confusão. Onde? Por quê? O agente manteve seu olhar fixo no espião sem responder de imediato. Você não deveria estar aqui, ele disse, se aproximando com um olhar afiado. Então me diga, o que exatamente você está fazendo? O pulso do espião acelerou. O agente se aproximava da verdade. Ele tinha 2 escolhas agora. Mentir, dizer algo sobre limpeza de rotina, disfarçar, mas isso só lhe compraria alguns segundos, ou contar a verdade. Contar sobre a missão, o navio e o segredo sujo do Conselho O5. Com o tempo se esgotando e o lançamento da nave espacial se aproximando, ele precisava de ajuda, e o agente parecia ser sua única chance. O espião respirou fundo e então desabafou tudo. O agente olhou para ele, quase sem piscar, com uma expressão indecifrável. O espião chorou frustrado. Não sei como fazer você acreditar em mim, mas estou dizendo a verdade. Se não pararmos aquele navio, seja qual for o destino que o membro do Conselho O5 tem em mente, vai arruinar tudo. Você precisa confiar em mim. O agente inclinou a cabeça, ponderando as palavras do espião. Havia hesitação em seus olhos agora. Dúvida. Este objeto anômalo, que mais tarde foi designado como SCP-2002, chamou nossa atenção pela primeira vez quando estava indo direto para a Terra. Nossos ativos no espaço profundo detectaram o que parecia, a princípio, apenas mais um detrito espacial. Mas logo ficou claro que isso era intencional, nada aleatório. Então a Coalizão Oculta Global, decidiu intervir e tomar as rédeas da situação. Eles atiraram contra a embarcação com um poderoso laser de dióxido de carbono, acreditando que neutralizariam a ameaça. Eles romperam o casco principal e espalharam algumas das esferas menores pelo espaço, uma solução não tão limpa e eficaz quanto esperavam. No entanto, há um problema. Algumas dessas esferas menores sobreviveram ao ataque e não sumiram no espaço. Algumas delas chegaram à Terra, complicando as coisas para nós. Ao tocarmos nos destroços, percebemos que não se tratava de um simples pedaço de lixo. Era parte de uma anomalia maior e mais complexa. Percebemos que não lidávamos apenas com uma nave espacial quebrada. SCP-2002 era uma anomalia de continuidade temporal, originária de uma linha do tempo ou realidade distinta, incompatível com a nossa. Mas antes que pudéssemos juntar todas as peças, algo ainda mais estranho ocorreu. Corpos. Quando vasculhamos os destroços, encontramos restos humanos.
Alguns estavam muito danificados, mas outros surpreendentemente intactos. Encontrados entre os destroços, 5 homens, 21 mulheres, 142 bebês do sexo masculino e 377 do sexo feminino. Para tornar as coisas ainda mais bizarras, testes de DNA mostraram que alguns desses corpos correspondiam a amostras parciais de DNA do pessoal atual da fundação. Isso inclui vários membros do Conselho O5. Você pode imaginar o quão chocante isso foi. Várias perguntas surgiram. Por que esses corpos estavam aqui? O que acontecia nesse navio? Será que essa coisa era mesmo uma viajante do tempo? E por que alguns corpos estavam amarrados? Nada disso parecia possível. E então, para complicar ainda mais as coisas, havia as mensagens do próprio SCP-2002. Quando tentamos nos comunicar com ele, a nave respondeu. Enviamos sinais pelos sistemas Search for Extraterrestrial Intelligence, mas as respostas vieram em uma frequência reservada para o tráfego da Fundação. A nave parecia saber que tentávamos fazer contato, não enviando uma resposta aleatória, mas vindo direto para nós. A mensagem sugeriu que o SCP-2002 era autossuficiente para fazer uma viagem de retorno à Terra por conta própria, sem ajuda. Isso suscitou ainda mais questionamentos. Se a nave tinha sistemas que poderiam guiá-la de volta à Terra, qual era seu verdadeiro propósito? O que ela queria? Devido ao potencial para consequências catastróficas, classificamos como Keter. Seu pouso descontrolado poderia ter causado um cenário de classe K. Não sabíamos o impacto que teria, mas perder o controle teria graves implicações. Agora aqui é onde fica ainda mais estranho. GOC 2002 foi detectado a uma distância de 15,8 unidades astronômicas da Terra, o que foi muito depois do que esperávamos. Nossos modelos iniciais sugeriam que deveríamos ter descoberto isso anos antes, mas apareceu mais tarde do que o esperado, indicando que o próprio tempo havia sido distorcido. Agora, lidávamos com uma anomalia, que não apenas viajava pelo espaço, mas também parecia dobrar o tempo. Algo que poderia existir em uma realidade que não compreendíamos totalmente. O GOC decidiu destruir o objeto, acreditando ser a única opção, apesar de não ter sido suficiente. Dias depois do ataque a laser, o satélite deles, que participou da destruição, foi sabotado e caiu na floresta amazônica brasileira. Destroços recuperados levantam mais perguntas sobre o envolvimento do GOC. Não era apenas que eles não sabiam com o que estavam lidando. Eles tentaram ativamente eliminar qualquer evidência da existência do SCP-2002. Mas é isso sobre a Fundação. Não deixamos as coisas passarem. Mantivemos os destroços e, ao examiná-los mais a fundo, percebemos que o SCP-2002 tinha um propósito. Ele foi projetado para alterar algo muito além do mundo físico. Por fim, os destroços continham não só tecnologia estranha, mas também muitos segredos. Nossas investigações revelaram mais documentos internos e até relatórios sigilosos do GOC que eles tentaram ocultar. No final, o GOC já sabia sobre o SCP-2002 há um tempo, mas suas informações eram incompletas. O ataque mal executado ao navio foi resultado direto da falta de compreensão do que enfrentavam. Os destroços do SCP-2002 estão seguramente contidos no local 102 e ainda estamos tentando entender tudo. E quanto ao Conselho 5, o envolvimento deles em tudo isso ainda não está claro, mas tenha certeza, estamos investigando isso.